Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF. E esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação de uma nova série, né, no canal. Uma série de um outro campo de estudo que eu já venho desenvolvendo já há alguns anos, que tem por objeto central, um objeto bem circunscrito, que eu quero falar dele com calma hoje, que é a mística, né? Os meus estudos sobre esse tema, a mística, e o que seria exatamente a mística, estão profundamente vinculados com um grupo de pesquisa que eu tenho, sinto profundamente honrado de fazer parte, que é o Apophthegm, Estudos em Mística, que reúne pesquisadores de diversos estados do Brasil, pesquisadores também de áreas diversas, tanto de teologia, de filosofia e também de literatura, e também de ciências da religião. E é um grupo de pesquisa que tem por interesse esse objeto, né, a mística, nas suas diversas relações, né, no seu aspecto literário, no seu aspecto teológico, no seu aspecto vinculado com as diferentes religiões que existem e também no seu aspecto filosófico. Né? A página do Grupo Apophthegm vai estar na descrição desse vídeo, e eu queria apresentar então e fazer dessa série um conjunto também de encontro com esses outros pesquisadores, né, em que a gente vai trabalhar, desenvolver os temas principais que a gente pesquisa nesse grupo de pesquisa, né? Hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero fazer uma primeira grande delimitação do que seria esse objeto, a mística, né? Diferenciando o que seria propriamente a mística de fenômenos ou realidades paralelas ou vinculadas a esse tema central da mística, né? É claro que toda vez que a gente tenta distinguir um objeto, você distingue separando ele, tentando delimitar ele muito bem, mas que esses outros fenômenos que estão vinculados a ele são diferentes, mas de alguma maneira estão juntos, né? Então, vamos lá. Eu quero primeiro definir de modo breve e bem sucinto, né? Claro que vai ser uma aproximação, o que é a mística, né? A mística, então, seria uma determinada experiência, né? A gente poderia falar a experiência mística. A palavra mística é, na verdade, um adjetivo, né, que nos seus primórdios quer dizer alguma coisa em segredo, alguma coisa secreta. A gente vai falar disso num outro momento, mas a mística como adjetivo, né, é um adjetivo de uma experiência específica, né? E essa experiência eu defino da seguinte maneira, né? Eu e vários outros comentadores, e de novo, né, uma definição é sempre uma tentativa de aproximar. Então, a experiência mística, a mística é uma experiência da presença da divindade, né? Experiência da presença da divindade. É uma determinada experiência tal em que há uma experimentação de que a divindade está presente. Claro que esses três conceitos, né, experiência da presença da divindade, são conceitos problemáticos. Tanto o que é exatamente que você está entendendo por experiência, há um sujeito que experimenta um determinado objeto, né? Quanto o que você está querendo dizer por presença, como é que é essa presença? É uma unificação? Deus e você se tornam uma mesma pessoa? É uma incorporação? Né? Ou uma proximidade? Né? O que é exatamente essa presença? Então, experiência é complicado, presença é complicado e divindade, obviamente, também é muito complicado. Então, essa definição, né, que tem esses três elementos, né, o que é a mística? A mística é o estudo da experiência, da presença da divindade. O que você entende por divindade? É um politeísmo? São várias divindades? É um monoteísmo? É uma única divindade? Essa divindade é transcendente e incorpora em mim? Então, o que é exatamente essa definição, né? O que é que você entende por experiência, o que é que você entende por presença, o que você entende por divindade. Mas, nesse primeiro vídeo aqui, em outros vídeos a gente com certeza vai falar mais da experiência, mais dessa presença e mais da divindade. Nesse primeiro vídeo eu queria fazer 4 grandes distinções, né?
para a palavra mística, tentando circunscrever de modo bem delimitado, né, esse objeto. Né? O meu objeto de estudo é a experiência da presença da divindade. Logo, todas as coisas que, de alguma maneira, participam, estão próximos dessa definição primeira, elas vão ser separadas, pelo menos num primeiro momento, para eu tentar entender precisamente o que eu estou querendo dizer com esse objeto de estudo, né? A presença, a experiência da presença da divindade. Então, num primeiro sentido, são quatro coisas, né? São quatro realidades que eu vou querer separar desse objeto de pesquisa e vocês vão perceber por que é importante separar, para a gente entender exatamente que objeto é esse, né? Então, mística não é misticismo ou mistificação, né? Não é uma forma nublada, eu vou falar da religiosidade. Mística também não é uma espiritualidade cotidiana, né? Mística também não pode ser identificado a todos os processos mágicos, alquímicos, visionários, de previsões de futuro, né? E de formas de interpretação da realidade utilizando poderes mágicos, né? E mística também não é estados alterados de consciência, certo? Então são essas quatro realidades que eu queria distinguir elas aqui. Então, em primeiro lugar, mística não é misticismo, né? Ou mistificação. Por que é importante fazer essa diferenciação? Misticismo e mistificação são palavras que são utilizadas de modo muito pejorativo, né? Você fala, um certo misticismo é uma certa aura de nebulosidade em que você não tem certeza daquilo que está sendo descrito ali. Uma mistificação, então, ela é claramente pejorativa. Se trata de colocar uma áurea de pompa e de espiritualidade e como se tivesse algum tipo de presença de divindade ali, mas é alguma coisa que no fundo quer só enganar as outras pessoas, né? Traga só uma nebulosidade no assunto e não trata do assunto propriamente, certo? Então, a mística, esse objeto de estudo, né, que é a presença, a experiência da presença da divindade, não é uma mistificação, não é um misticismo. Em segundo lugar, a mística, pensada como essa experiência cume, essa experiência radical da presença da divindade, ela não pode ser pensada como uma espiritualidade cotidiana que o crente tem ou que a pessoa religiosa tem, né? Você ouve uma música falando da sua divindade, da presença da divindade na sua vida, e você fica emocionado, você fica tocado, você tem um hábito de orar cotidianamente, você tem as suas pequenas fés que você faz ali. Veja bem, tudo bem, isso pode ser algum nível de presença da divindade, mas quando a gente pensa na experiência da presença da divindade, a gente está pensando em experiências cume, experiências radicais, experiências em que você marca um antes e depois da sua vida totalmente diferenciado a partir daquele evento. Normalmente as experiências místicas, elas são circunscritas num determinado local específico, numa determinada hora específica, e ela é também pensada como alguma coisa que transforma radicalmente a sua vida. Sua vida era de um jeito antes e passou a ser radicalmente transformada depois daquela experiência radical. Então, uma espiritualidade cotidiana, a sensação de engrandecimento psíquico quando você ouve uma música, quando você tem uma oração, quando você lê uma poesia sobre as suas divindades e se fica emocionado, isso não é exato. Você pode até pensar numa experiência mística do cotidiano, numa experiência mística dessa espiritualidade comum do dia a dia, mas eu estou querendo, num primeiro momento, fazer uma distinção radical. Veja bem, a mística estuda a experiência radical da presença radical dessa divindade, certo? Por outro lado também, a mística não pode ser confundida com a magia e com o visionarismo, né? Nos momentos em que eu tenho um sonho com uma amiga minha e essa amiga minha me fala uma coisa, no dia seguinte essa amiga minha me liga e fala essa mesma coisa, eu falo, não acredito, eu sonhei com você e você me disse isso, né? Olha que coincidência, caramba, a gente tem uma interconexão. Gente, isso não é a experiência da presença da divindade.
Isso é algum tipo de contato psíquico? Pode ser, mas isso não é o que a mística propriamente estuda. Nem todo mundo alquímico e mágico, né, é quando eu faço um determinado ritual numa lua cheia, né, com determinados elementos e aquela pedra vira um talismã, e aquela pedra me protege, meu corpo fica com o corpo fechado. Há a presença da divindade ali, a gente pode até abrir como estudo. Há algum tipo de presença da divindade ali? Sim, mas veja bem, não é a experiência da presença da divindade. Quando eu forjo um talismã, quando eu faço um determinado ritual para trazer o amor de volta em 3 dias, certo? A magia se vincula muito com a utilização do mundo físico para ter poder, para transformar o mundo, né? Então, se eu consigo me comunicar, eu tenho visões, ou através de sonhos a minha alma voa até um determinado lugar, eu converso com determinadas pessoas, aprendo muitas coisas sobre a vida, evoluo espiritualmente, tudo bem, certo? Você pode tentar estudar os relacionamentos da mística com esses tipos de fenômenos, mas isso não é, ou isso pode estar relacionado ou não. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo separar? Não é qual é o meu objeto de estudo? A presença da experiência da divindade, certo? E por fim, eu queria apontar também para que os estados alterados de consciência, movidos ou não por psicotrópicos, ou por respirações, ou por tempos de jejum, ou por meditações que te deixam num estado de transe, os estados alterados de consciência, quer eles sendo produzidos ou não por elementos psicotrópicos, eles não necessariamente são. Então, por exemplo, eu ingesto uma determinada planta e sinto a minha alma viajando através de mundos e em espaço-tempo e contacto, né, pessoas que em outras vidas eu tive relacionamento e aprendo com elas, descubro coisas, soluciono problemas da minha vida, certo? Isso não é a experiência da presença da divindade. Vocês percebem o que eu estou querendo separar? Então, um estado alterado de consciência, claro que pode me remeter a conhecer a minha divindade, a participar, a estar presente com a divindade, certo? Então, nesse primeiro vídeo, o que eu quis apresentar? Quis apresentar a série como um todo, né? A série como um todo, então, vai falar da mística e das suas histórias. Eu vou começar apresentando a mística no mundo grego, né? E no mundo helenístico, que é mais a minha área de estudo nesses últimos anos. Mas, num primeiro momento, eu preciso analisar o que é esse objeto, a mística, e como é que ele se diferenciaria, né, de outras formas de se falar, que se fala, isso é místico, né? Isso é um misticismo, né? Não, veja bem, o nosso objeto é bem delineado. Ele é bem explícito, né? E claro, a gente vai poder ir para o candomblé, a gente vai poder ir para as religiões de mistério, para as religiões dionisíacas, a gente vai poder ir para o próprio cristianismo, né? Para o judaísmo, né? Então, existem várias formas, né, disso que eu estou chamando de experiência da presença da divindade, de se manifestar nas religiões em que o homem se vê confrontado, né, em que existem. E a ideia então dessa série, que a ideia é então semanalmente apresentar um vídeo sobre a mística, sobre esse tema, né, e seria curto, seria de até uns 15 minutos, né, de 10 a 15 minutos, em que algum tema sobre a mística vai ser abordado. Então, agradeço muito o interesse de vocês e procurem saber mais sobre o grupo Apofatiké de pesquisa e as nossas produções lá, que temos alguns livros organizados, todos os pesquisadores são muito prolíficos em produção, certo? E com certeza eles estarão aqui em outros momentos. Obrigado.